já estamos em cima da hora. Gente, vamos então para a reta final, bem rápida, que é o Plutão. O Plutão, também a gente pode botar aqui num gráfico, né, um recurso mnemônico, para lembrar o que o Plutão faz. O Plutão, ele traz à tona o lado escuro do signo ocupado, ele subverte os valores do signo ocupado, rechaça o significado óbvio e intensifica as questões mais profundas do signo ocupado. Então, Plutão em Aquário não é bonzinho, como Plutão em Capricórnio não foi de maneira nenhuma. Plutão em Aquário vai levantar, primeiro, o lado escuro de Aquário. Qual é o lado escuro de Aquário? Em primeiro lugar, a manipulação da ciência, é uma possibilidade. Manipulação do conhecimento, poder, o poder de uma maneira mais impessoal, exato. A manipulação de partidos políticos e grupos criados por afinidade, subverte os valores. Então, valores fortemente aquarianos, né, como, por exemplo, da fraternidade, podem ter uma tradução meio torta durante esse período aqui de Plutão em Aquário. Rechaça o significado óbvio. O significado óbvio de Plutão em Aquário, todo mundo vai ficar amigo, né? Então, nós vamos viver uma era assim de as pessoas se abraçando na rua, as pessoas felizes, conversando com estranhos, fazendo grandes redes de convivência. O Plutão é seletivo para burro, o Plutão restringe tanto quanto o Saturno, só que com outros objetivos, com o objetivo de manipular, né? Divide, às vezes, para manipular. Então, esse significado aí da fraternidade aquariana não vai ser muito transparente nesse período, não. Eu vou até mostrar aqui o que aconteceu quando quando Plutão passou em Aquário na vez anterior, e vocês logo vão se tocar de que não foi bolinho, não foi nada fácil. E intensifica as questões mais profundas. Vou lembrar só uma questão profunda ligada a Aquário, ética na utilização da ciência. Por exemplo, clonagem, tá? É uma dessas questões. Aquela história de você produzir, por exemplo, embriões só para poder tirar pedaços para fazer transplantes. Aquela história de você produzir carne artificial a partir de células desenvolvidas em laboratório. Tudo quanto é tipo de questão ética vai aparecer com toda a força durante esses anos aí de Plutão em Aquário. E muitos cientistas vão aparecer como vilões. Sabe aquele Lex Luthor, aquele tipo assim do gênio do mal? Que, de repente, o mundo inteiro vai conhecer? Vários deles vão estar em evidência nesse período. Mas agora, dando uma olhada no que aconteceu em momentos anteriores. Plutão em Aquário pode ter analogia. Primeiro, o Plutão está no exílio do Sol. O Sol está em domicílio em Leão, está no exílio em Aquário. Portanto, o Plutão tem esse sentido também de puxar o tapete, de levar para o submundo. Plutão em Aquário pode ser destronar, exilar ou decapitar o rei. Por acaso, o mais famoso dos reis decapitados viveu num período de Plutão em Aquário. Quem foi? Luís XVI. Luís XVI e sua bela e desbocada esposa Maria Antonieta. Os dois, perderam a cabeça naquele período. Então, a gente pode ter, em nome da fraternidade, em nome de uma sociedade mais justa, em nome de uma sociedade mais democrática e mais harmônica, revoluções pesadíssima, inclusive com eliminação de líderes aí mundo afora, tá? Isso é uma possibilidade. Plutão no domicílio de Urano é uma outra forma de ver esse trânsito. Subverter através da difusão do conhecimento, especialmente em áreas de ciência e de tecnologia. Quebra de patente, clonagem de tecnologia, etc. Só para dar uma ideia de coisas meio subversivas e maléficas que podem rolar nesse período de Plutão em Aquário. A popularização daquelas impressoras em 3D que você pode fazer a sua arma em casa, de plástico, e passar com ela em qualquer lugar.
né? Aí o governo vai e proíbe a venda de armamento pesado, etc. E tudo bem, vamos fazer em casa. Então, questões desse tipo estão muito ligadas a essa natureza do Plutão em Aquário. Quem não consegue pensar em coisas barra pesada ligadas a Plutão em Aquário, leia as historinhas do Super-Homem, aquelas do quadrinho mesmo, aquelas antigas, né, do Super-Homem contra o Lex Luthor. Então, algumas das histórias do Homem-Aranha contra como é que chama? O Duende Verde. Pois é. São aqueles típicos vilões que são cientistas que desviaram a sua capacidade para o mal. Então, o clima é esse, tá? Não o tempo inteiro e não com todo mundo, mas são possibilidades que podem acontecer. Uma analogia que a gente pode fazer com esse aspecto é a quadratura entre casa 8 e casa 11, porque Plutão tem uma conotação de casa 8, né? E o Aquário tem uma conotação de casa 11. Então, os nossos melhores sonhos podem gerar dor e perdas. É um confronto entre generosidade e brutalidade. Quer dizer, às vezes você fica tão ansioso para instaurar rapidamente um mundo melhor que você chega à brutalidade em nome dessa generosidade. Tanto que eu botei aí o símbolo máximo dessa brutalidade que cortou cabeças à torta e à direito em nome da criação de um Estado democrático, que foi a guilhotina na Revolução Francesa. Plutão em Aquário, em momentos anteriores, vou passar bem depressa por isso, em 1532 a 43, trouxe muito genocídio na Europa por motivos religiosos e nas Américas. Foram os espanhóis chegando aqui e acabando com o Império Azteca, Império Inca e por aí afora, né? Mas na ciência deu um salto enorme, foi o momento em que o Copérnico, por exemplo, começa a dizer, espera aí, as coisas não estão girando em torno da Terra, não. Está tudo girando em torno do Sol no Sistema Solar. E a passagem seguinte, de 1777 a 1798, assiste à ocorrência da Revolução Americana e da Revolução Francesa. A Revolução Americana foi um ano antes, ainda com Plutão em Capricórnio. Mas a coisa mais importante, o fruto mais importante da Revolução Americana, que foi a Carta de Direitos, né, a Constituição Americana, aí já foi sob Plutão em Aquário, 1787 a 1788, mais ou menos enquanto na França estavam se preparando as condições para explodir a Revolução, e mais ou menos na mesma época em que Tiradentes e sua patota estavam também preparando uma revolução aqui em Minas Gerais, né? Para instaurar uma república nos moldes pregados pelos enciclopedistas franceses para o Brasil. Se bem que eles não pensavam em termos de Brasil, eles pensavam em termos de Minas Gerais, só. Muito bem. Plutão em Aquário foi também o período do aprofundamento da Revolução Industrial, que se iniciou com Plutão em Capricórnio. Teve aceleração do desenvolvimento tecnológico e aprimoramento das máquinas inventadas na fase anterior. Mas, por outro lado, isso trouxe muito problema, porque a grande consequência da Revolução Industrial foi criar o esvaziamento dos campos e trazer um inchaço nas grandes cidades, a criação de um operariado miserável, com péssimas condições de saúde, trabalhando 16 horas por dia, com trabalho infantil, sem direito algum, sem proteção social alguma, que só iria começar a acontecer no século XIX, quando Netuno está passando por Peixes, que nem está passando agora. Então, a Revolução Industrial teve o seu lado perverso. E já no período da Revolução Industrial começou um monte de problemas sociais que ganharam força nas décadas seguintes. Mas, de uma maneira geral, a dinâmica de Plutão, quando passa de Capricórnio para Aquário, como esse ano, é que, em Aquário, ele sai de um signo cardinal, passa para um fixo, as mudanças que se iniciaram em Capricórnio, elas se consolidam e se tornam irreversíveis. E elas se disseminam por todo o tecido social, provocando fortes turbulências. Fortes turbulências é o toque plutoniano, assim por definição, né? Então, uma coisa que a gente pode pensar, Plutão em Capricórnio, veio a pandemia, veio toda essa mexida no mercado de trabalho, aí está todo mundo esperando voltar ao normal para recuperar o seu emprego, aquela sua bela mesa com vista para
com vista para a Avenida Brasil, lá na fábrica, não sei o quê, com o contra-cheque no final do mês, ou olerite, como falam os paulistas. Ou seja, tem muita gente esperando um retorno às condições. Não, a gente vai voltar, vamos ter de novo aquele ambiente de trabalho, vamos ter de novo o nosso sindicato, etc. Coisa nenhuma. Com Plutão em Aquário, essas mudanças que começaram no mundo do trabalho, com Plutão em Capricórnio, elas vão ser acentuadas e aprofundadas. Nada será como antes amanhã, como dizia lá a música da Turma da Esquina. E Plutão em Aquário coloca em evidência algumas questões. Novas formas de automação afetando o trabalho, o que significa mais conforto para nós e também mais desemprego para muita gente. Resgate da importância da ciência e da pesquisa, isso é ótimo, mas, por outro lado, também alguns gênios do mal dando as caras por aí. Estado laico, gente, essa parte boa, todo esse monte de interferência política de pastores, de seitas, etc., vai diminuir. Vai diminuir porque Plutão em Aquário detesta qualquer coisa que signifique interferência da Igreja no Estado. Foi exatamente para acabar com isso que se fez a Revolução Francesa. Foi para isso que se fez a Revolução Americana. Estado laico. Então, a gente vai ter isso, esse clima de volta outra vez. Isso é muito bom, tá? É muito bom, realmente. A separação entre Estado e Igreja. Sistema de freios e contrapesos dos regimes democráticos. O que é a democracia? A democracia clássica é esse modelo de 3 poderes que se equilibram uns aos outros e que, portanto, cada um deles funciona como um freio ou como um contrapeso para os excessos do outro. Então, isso surgiu com Plutão em Aquário, isso está voltando agora. Vai ter muita discussão nos próximos anos sobre os ajustes que esse modelo de freios e contrapesos necessita, até porque ele foi bolado numa época em que as pessoas votavam em papel, em que as pessoas discutiam em assembleias, ao vivo, e hoje tudo isso vai ser feito pela internet. Então, vai ter que se criar uma democracia participativa virtual. Essa vai ser, talvez, a grande contribuição do Plutão em Aquário. Outro ponto é esse aqui. Direitos do cidadão frente ao Estado. Esse é um tema muito caro, porque Aquário tem a ver com cidadania. Plutão tem a ver com, não é com cidadania, é exatamente com concentração de poder. Então, a gente vai ter aí quase 20 anos de choque de poder entre o cidadão organizado em redes, em ligas, em associações, em seja lá o que for, e o Estado tentando ditar regras. E alguns países que vão ser muito afetados por essa passagem de Plutão em Aquário são os países que têm ascendente em Aquário ou ascendente em Leão, ou que tem o Sol em Aquário e assim por diante. Brasil, ascendente em Aquário, Irã, ascendente em Aquário, China, ascendente em Aquário, Índia e Paquistão, ascendente em Leão, tá? São países nem um pouco importantes, né? Então, Lua dos Estados Unidos em Aquário vai ser afetada também. Imagine o Plutão passando em cima da Lua dos Estados Unidos. Não vai ser agora, vai ser mais adiante. Mas a gente ainda provavelmente vai estar vivo para ver. Plutão em Capricórnio trouxe essa proliferação de regimes fortes, autoritários, conservadores, populistas e personalistas. Olha as caras dos governantes que fizeram sucesso durante esses últimos anos. O Ayatollah, o Xi Jinping, o Putin, o Narendra Modi da Índia e aqui o nosso, né, o Bolsonaro. Gente, todos muito personalistas, todos querendo fortalecimento de poder individual e guerras selvagens, como a da Síria, da Ucrânia e do Iêmen. Isso vai melhorar com o Plutão em Aquário? Vai melhorar no sentido de que o Plutão vai ser mais impessoal, mas não significa que vai ser necessariamente mais leve, tá? Porque com o Plutão em Aquário, às vezes você tem aquele quadro assim, cria-se um colegiado, cria-se uma junta de poder, um governo que você não vê a cara e que usa um marketing muito legal. Não é o ditador, é um comitê de ditadores, digamos assim. Então, parece que a coisa ficou mais equilibrada, mas
a concentração continua na mão daquele pessoal, não é mais em cima do indivíduo, mas naquele grupo. Por exemplo, o Putin vai cair. É fatal que o Putin caia ou morra nos próximos anos. Ele está no limite, ele está esgotado. Agora, ele vai cair num país que é muito aquariano, que é a Rússia, e no momento em que Plutão está em aquário. Quem que vai substituir o Putin? Outro Putin? Não. Um comitê de Putinzinhos, tá? Então, pode ser que a gente esteja trocando 6 por meia dúzia. Eu não sei o que é pior. É o cara que você sabe o nome dele, pode olhar para a cara dele e dizer, seu ditador, assassino, ou então um governo impessoal que não tem nenhuma cara para mostrar. Lembram do Grande Irmão, do Orwell? Pois é. Que, de repente, aparecia, né, uma câmera em algum lugar e uma tela com uma imagem dizendo faça isso, faça aquilo, não sei o quê, e tarará. Pois é isso. E a outra tendência que tem aqui é ditaduras escancaradas tendem a ceder a vez a ditaduras colegiadas ou democracias tecnológicas. E vai acontecer uma mudança, isso vai acontecer com o Plutão em Aquário. Hoje nós estamos vivendo uma gerontocracia, ou seja, o poder dos muito velhos. Olhem em volta e vocês vão ver que os líderes mundiais hoje, eles estão na faixa dos 80 anos. Tá? Então, você tem o Xi Jinping, que está quase com isso, você tem o Biden, que está com 80, você tem o Trump, que está chegando aí, você tem enfim, o Lula aqui no Brasil, que está com quase 80 também, está com 77. Então, essa é a idade hoje dos governantes mundo afora. Gente, entra Aquário, Aquário é a garotada acadêmica, aquele pessoal que fez universidade, que tem uma excelente formação, que fala bonito, que tem lábia, e mais jovem do que essa turma de Plutão em Capricórnio. Então, daqui a 10 anos, vocês vão olhar em volta e vão ver líderes com uma média de idade significativamente menor. O que não significa menor e mais preparados, o que não significa que os governos serão necessariamente melhores, tá? Porque Plutão nunca deixa de ser Plutão. E o controle social, essa é a parte ruim, pode tornar-se onipresente com o uso de tecnologias invasivas. E vejam que a pandemia foi o ensaio geral disso, com essa história de você entrar num aeroporto, entrar dentro de um ônibus, não sei o quê, num cinema, e todo mundo medir sua temperatura, exigir que você mostre uma carteirinha de vacinação, em nome da ciência, em nome da sua proteção, mas é uma forma de controle, não é? Então, isso aí, com Plutão em Aquário, isso aí vai decuplicar, vai ter todos os pretextos para haver tudo quanto é tipo de controle tecnológico em cima da gente. Controle no nível biológico, controle no nível de imagem, de você não dar um passo sem você estar sendo visto por alguém em algum outro lugar, de conexão global entre as pessoas, de vigilância. Plutão tem a ver com vigilância e Aquário tem a ver com tecnologia. Olha os balões aí sobrevoando os Estados Unidos, fazendo um ensaio geral do que a gente vai ver nos próximos anos. E toda a paranoia que vai ser gerada por isso. Né, André? Onde é que estão as câmeras? Tem alguém me vigiando em algum lugar? Eu ainda não descobri onde é que estão as câmeras, mas tem. E, de repente, está passando um troço no céu. Olha lá um meteoro. Não, não é um meteoro. É um balão de observação e de espionagem. Tá? Então, esse é o clima de Plutão em Aquário. Tem coisas boas e tem coisas também que não são tão legais assim. E Plutão, em 2023, no Brasil, para terminar, ele ingressa no dia 23 de março, em Aquário, na casa 12 do Brasil, logo onde a casa das prisões, a casa dos hospitais, a casa, enfim, de todos os assuntos de casa 12, dos sindicatos de criminosos, né? Como é que chama? Das milícias, etc. E ele fica o ano todo aí entre 0 de Aquário e voltando a 27 de Capricórnio. Então, a gente não vai ver nenhum grande aspecto esse ano. O primeiro aspecto, ele só ingressa definitivamente em Aquário em 2024. Então, em 2023, a gente está no limiar
dessas características todas que eu falei. Vocês vão começar a sentir as mudanças pipocando. O momento em que a gente vê os sinais é exatamente nessa primeira entrada. Mas nem todos podem vingar, nem todos podem se estabilizar nesse primeiro momento. E o primeiro grande aspecto, e para nós no Brasil vai ser bem brabo esse, vai ser em abril de 2025, que é uma quadratura logo com quem? Marte. Marte das Forças Armadas, Marte das milícias, Marte das quadrilhas, do crime organizado, tudo isso. Então, em abril de 2025, o tempo deve esquentar por causa dessa quadratura. Vocês vejam que esse ano, 2023, na verdade, está um ano mais tranquilo do que o que vem pela frente. 2025 deve ser um ano um pouco mais tenso. 2026, aí vai ser um ano que, a partir daí, a gente vai ter uma janela de oportunidades que vai até 2030. Então, é isso, ficamos por aqui e a gente vai ter ainda um segundo evento, eu vou divulgar ele aí ao longo da semana que vem, mas hoje a gente viu um panorama geral, pegando esses dois grandes ingressos e pegando a questão ambiental, tá? Obrigado pela paciência de vocês, foi um prazer ter vocês aqui participando desse evento e ele vai estar na internet nos próximos dias, eu vou avisar. A partir de 12 de março, ele vai estar no YouTube. E antes de 12 de março, ele pode ser visto em pequenos grupos no Vimeo, e eu vou passar os links depois. Então, obrigado pela Fernando, te mandei vocês. 2 perguntas aí. Ah, sim, ok. Diga. Mandei 2. Mandei 2 aí no WhatsApp. 2? Deixa eu ver aqui. E deixa eu aproveitar e agradecer aqui pela colaboração de luxo da Remarche, que fez esse trabalho de coletando todas essas questões que apareceram ao longo do evento. Helena perguntando, o sistema bancário pode entrar nessa subversão? Por exemplo, ataque de hackers no sistema bancário deixando instável e vulnerável, no estilo da série Mr. Robô? Eu não faço a menor ideia do que é essa série, tá? Mr. Robô, mas, de qualquer forma, a possibilidade existe, sim. Na série, ele zera as dívidas de cartão de crédito do mundo. É sensacional. Eu gostaria, se você disser que vai acontecer isso, a gente aplaude agora. Sim. As seguradoras iam todas para o buraco no dia seguinte. Depois Sim, a gente certeza. ia ter uma crise terrível de moeda, um monte de... mas não nesse sentido, né? Isso é uma brincadeira, mas aquela coisa de você começar a se sentir vulnerável com o sistema digital bancário? Não, essa possibilidade é real, sim. Sim, ela pode acontecer, especialmente porque tem um trapalhão em Touro ainda, né? Que é Urano. Urano ainda está em Touro. Então, trazendo evidência para todas essas questões ligadas a dinheiro tecnológico, dinheiro de plástico, dinheiro digital. Sim, é verdade, sim. E a outra questão que foi colocada aqui foi a do Fernanda Chassel. E você está brincando, né, Fernanda? Que você botou aqui. E os ETs? Diga, liga o microfone e fala essa história dos ETs. Você não acha que eles já estão todos posicionados aí para não deixar acontecer uma encrenca maior lá na guerra da Rússia, é verdade? Tá, sim, ok. Espero que sim. Porque se explodir aqui, bagunça lá, né? Tá. Não vou entrar nessa seara aí de ETs, Mas etc. vem cá, Aquário não são os ETs? Oi? Vamos lá. Os uranianos não são os povos de outros planos? Tá, digamos que sim. E depois? E você não acha que eles vão aparecer? Eu acho. Ok. Então, tenho certeza. A gente estão se manifestando por aí. Não é balão, não. Então, a gente fecha esse evento com a imagem de homenzinhos verdes aparecendo por aí em volta de nós, para todo lado, para salvar o planeta. Bem que eles seriam extremamente bem-vindos nesse momento, né? Tem um filme clássico dos anos 50 e a gente sabe que o cinema está sempre antecipando a realidade. Histórias em quadrinho, novelas de TV estão sempre antecipando a realidade. E tem um filme clássico de 1952, se eu não me engano, chamado O Dia em que a Terra Parou,
que vem uma nave espacial, pousa no Central Park, lá em Nova York, sai um ser gigantesco, não sei quantos metros. Na verdade, aqui era um robô controlado por um ser do espaço pequenininho, da mesma altura da gente, que vem para trazer a mensagem. Olha, ou vocês param agora com essa história de guerra nuclear, guerra fria, conflito disso e daquilo, ou a gente para a Terra. E eles param literalmente. Ou seja, acaba com dia e noite, a Terra fica paradinha, paradinha, paradinha. E aí, de repente, todo mundo entra em pânico e todo mundo jura que vai ser amigos uns dos outros para todo sempre. E aí o ET fica feliz com isso, morre porque ele não aguenta o clima da Terra e a nave volta para o planeta de origem. Então, essa previsão aí, essa perspectiva que a Fernanda está levantando, ela já está presente no imaginário, não deve ser por acaso, né? Ô, Fernando, você tem um filme antológico que é Marte Ataca, do Tim Burton. Marte Ataca está na outra linha, está no lado oposto, né? Do marciano de anteninhas. Os ETs todos têm o Jack Nicholson fazendo o presidente dos Estados Unidos, não lembra disso? Ele é maravilhoso. Tá, mas então, com essa nota bem uraniana, a chegada dos ETs, eu me despeço de vocês. Tchau, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Foi demais para o virginiano. É demais para o virginiano, exatamente.